Estudo Bíblico Jeremias 19, versos 1 a 15. O vaso sendo quebrado. Este sermão é uma ação simbólica pujante que insiste nas possibilidades de conversão e as consequências do irredutível caminho pecaminoso de Israel. Enquanto o vaso permanece maleável, podia ser refeito. Contudo, uma vez colocado no forno, já não podia mais ser remodelado. Se não servisse para nada, seria então quebrado, seguindo naturalmente a parábola do oleiro no capítulo 18. Verso 1. A palavra botija refere-se a um vaso estreito com um som característico ao ser cheia de água. O mais artístico e caro e também o mais difícil de ser consertado. Deus selecionou tanto anciãos do povo como dos sacerdotes. Estes haviam sido escolhidos para serem testemunhas confiáveis da ação simbólica da botija quebrada. Os 72 anciãos que compunham o sinédrio eram em parte sacerdotes e em partes representantes das tribos do povo. Verso 2. O vale do filho de Rinom era o limite meridional de Jerusalém. Ver capítulo 18, verso 2. Chegava-se até ele pela porta do oleiro, ao sul da cidade, posteriormente chamada de Porta do Monturo. Neemias 2,13. Outro nome para a porta também é Porta dos Vasos Quebrados, onde os oleiros faziam os objetos de cerâmica que seriam usados no templo que ficava próximo. O nome é significativo porque, assim como Tofete se tornara um lugar imundo por causa da adoração a Moloque e do lixo a queimar no monturo no tempo de Josias, semelhantemente Jeová tornaria Jerusalém num lugar imundo. Verso 12. Versos 3 a 6. As expressões profanaram este lugar, queimaram seus filhos, mostram como Tofete tornou-se um lugar estranho à presença de Deus, não pertencente a Jeová. Tofete, como referido no capítulo 7, verso 14, se refere aos tambores tocados em alto som para sobrepor os gritos das crianças sacrificadas a Moloque. O vale do filho de Rinom, verso 2, foi o lugar onde o deus pagão Moloque foi erigido, segundo Crônicas 28, 3. O rei Josias eliminara essas práticas más, e o vale se tornou uma espécie de lugar de monturo, onde o fogo continuava queimando para destruir o lixo da cidade de Jerusalém. Por conseguinte, Gerrinom, conforme era chamado, ou Gerena, no Novo Testamento, se tornou tipificação do inferno. Ge quer dizer vale. E a referência ao fogo que não se apaga, ao lixo e matança, transfere ao inferno uma imagem horrível. Mateus 5, 22. Aqui está plenamente associada. Verso 7. As palavras dissiparei e esvaziarei, em hebraico, tem na mesma raiz a palavra botija. Trata-se de um jogo de palavras no comum estilo poético de Jeremias. Conselho. Eles tinham planejado derrotar Babilônia, entrando em aliança com o Egito, mas ao procurar Faraó, ele já tinha em mente que estavam em aliança com os babilônios, e os planos foram frustrados. Verso 9. Dentre as maldições da desobediência, esta era uma delas. Deuteronômio 28, 53. Infelizmente, isso se tornou uma realidade histórica. Lamentações 2:20 e 4, verso 10. Verso 11. Não se conhecia nenhum jeito de se remendar um vaso quebrado. Jogava-se fora e comprava-se um novo, assim Jerusalém seria rejeitada, tendo perdido a sua oportunidade de arrependimento. Verso 13. O termo outros deuses se refere aos deuses estrangeiros e como Jeová entregava o seu povo às nações, cujos ídolos eles adoravam. A expressão exército dos céus se refere geralmente ao sol, lua e estrelas, por exemplo, em Gênesis 2:1 e Isaías 45:12. Mas aqui
se refere especialmente à adoração aos planetas ou deuses dos planetas Sol e Lua. Acais e Manassés introduziram esse culto pagão em Judá, segundo Reis 21:5 e 23:12, provavelmente da Mesopotâmia, onde era praticada desde a remota antiguidade. Na Babilônia, para onde Israel fora levada cativa, no teto do templo, 7 andares dedicavam a adoração aos 7 principais astros, conhecidos pelos astrólogos babilônios: Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Marte, Sol e Lua. Nota: as profecias de Jeremias eram didáticas e assertivas, usando de diversos símbolos e analogias do cotidiano. Ao falar aos anciãos, ninguém poderia alegar que desconhecia a profecia. Deus alerta a todos do juízo e dá tempo para nos arrependermos. Se nos arrependermos, Deus irá de pronto nos perdoar. Romanos 5:20. Jeremias apresenta 2 caminhos, um de restauração e renovação da mente e outro de degradação humana, capaz de, degradando mais e mais a humanidade, fazê-la agir de forma maligna. Apocalipse 22:11.